Andréa Werner, muito bem-vinda, deputada estadual do PSB de São Paulo. Tudo bem, Andréa? Bom dia, Andréa. Tudo bom, querida? Acho que ela não está nos ouvindo, está no mudo, Andréa. Está no mudo, vamos ver se ela consegue entrar aqui. Tá, não estamos conseguindo te ouvir, Andréa. Tá no mudo aí. Vamos ver se a Andréa consegue. Deixa eu ler aqui uns comentários, Dri. Olha, a Solange falou que faz o L vai ser o novo Enzo. Dei muita risada com isso, Solange. E a Rita Pimenta pergunta: alguém me diz aonde acha a lojinha da Fórum? Eu coloquei o link aí no chat, vou colocar de novo o link já da promoção, combo, caneca e café. Ó, tá aqui de novo no chat, vou colocar na descrição do vídeo também, para a galera comprar aí a sua canequinha e com o café aqui em promoção combo. E Sinara, tem mais uma notícia de hoje, queria trazer para vocês, que foi o envio de informações da segurança do presidente Lula para o Mauro Cid. Você viu essa notícia? Essa notícia, o GSI já sobre a gestão Lula, GSI em março, enviou detalhes de viagens internacionais do governo Lula para o tenente-coronel Mauro Cid, que é o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, em março, ou seja, enquanto ele estava nos Estados Unidos com o Bolsonaro. Foram enviadas essas informações para o Mauro Cid, que mostram a contaminação do GSI, né, que tinha até agora, né, até março, bolsonaristas nomeados pela gestão do general Heleno, né, no órgão. A gente volta a esse assunto já, Andréa. Que perigo, né, Dri? Que perigo para a segurança do Lula isso, né? Coisa boa não vinha daí, né? Exatamente. Olha só, vamos ver se a Andréa já consegue nos ouvir, consegue falar aqui conosco. Tudo bem, Andréa? Eu tentei Andréa? usar o fone, não deu muito certo, então eu tirei, mas agora eu estou ouvindo vocês. Ótimo. Legal. Tá bonita, tá elegante. Tô no carro, encostada aqui na Rebouças, porque peguei um baita trânsito, não deu tempo de chegar na Lesp ainda. Então eu peço desculpa para vocês pelo local, mas enfim, eu não ia perder a participação. Ótimo. Andréa, conta pra gente, né, foi divulgado nessa semana que você que já tem um trabalho pela causa, né, pelo autismo, é mãe de um garoto, né, autista, e agora você, aos 47 anos, foi diagnosticada com autismo, e é uma surpresa, né, porque você não sabia que também tinha esse diagnóstico. Como que foi fazer esse diagnóstico? Quais os sintomas né, que levaram aí a suspeita de que você tivesse, né, que submeter a esse diagnóstico? Bom, eu tenho muitas amigas e amigos autistas, né, que começaram a notar que eu tinha características de autismo. Eu sabia que eu tinha algumas características, mas eu sempre atribuía ao TDAH, porque o TDAH tem umas similaridades com o autismo, inclusive a questão do transtorno sensorial, né? Eu me incomodo muito com barulho, com cheiro de perfume, cheiros fortes, e chega final do dia, às vezes eu estou muito sobrecarregada, coisas assim. Mas essas pessoas que são meus amigos que são autistas começaram a pontuar algumas coisas. Olha, eu acho que isso aí não é só TDAH, não. Eu acho que você deveria dar uma investigada. Começaram a falar algumas coisas. E aí colocaram tanto essa pulga atrás da minha orelha que eu falei, olha, acho que eu preciso dar uma olhada nisso mesmo, né? Porque realmente tem algumas coisas que não tem muita explicação, que não se explica só pelo TDAH. E aí eu procurei profissionais especializados, que infelizmente são escassos, né? Principalmente para diagnóstico em mulheres. E passei por um processo que demorou 6 meses. Porque é um processo que precisa ser muito profundo mesmo. Eu não queria que deixasse nenhuma ponta solta.
eu estava preparada para tudo, até para um inconclusivo, porque às vezes essas avaliações dão inconclusivas, e ela até me avisou, a psicóloga, às vezes a gente avalia a pessoa e a gente não consegue fechar um laudo, e a gente não dá o laudo se a gente não tem certeza. Falei, ok, é isso aí, vamos lá. Teve entrevista com meus pais, o que é muito importante, porque o autismo ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Você já nasce autista, então, se não tiver evidências da infância, fica muito complicado fechar um diagnóstico, né? Mas os meus pais forneceram aí muitas evidências, inclusive. Teve entrevista com meu marido, teve entrevista com amigos. Eu também fiz algumas escalas diagnósticas, são escalas usadas na psicologia que são validadas internacionalmente, acho que eu fiz umas 13. Foram umas 13 consultas com a psicóloga, com o psiquiatra da clínica, e aí se chegou nessa devolutiva, que confirmou o meu TDAH do tipo misto, que tem a hiperatividade, tem a parte distraída, impulsiva, as duas coisas, superdotação com altas habilidades e autismo grau 1 de suporte. E aí, então, é um diagnóstico, esse diagnóstico, por exemplo, ele é feito pelo SUS? Olha, eu desconheço algum lugar no SUS que faz avaliação precisa em autistas adultos, principalmente mulheres, tá? Por que eu falo muito de mulheres? Porque mulheres têm uma característica muito diferente na manifestação do autismo, que elas, quando elas são pequenas, geralmente descobrem muito rápido que elas são diferentes e que elas têm comportamentos que não são socialmente aceitos, principalmente quando tem a superdotação junta. E elas aprendem a imitar as coleguinhas. Então, elas percebem aquelas coleguinhas que são mais aceitas socialmente e começam a imitar. Elas aprendem, às vezes, scripts inteiros de falas, como que aquelas coleguinhas conversam, como que elas se vestem, como que elas se portam. E aí elas vão passando mais desapercebidas, né? Às vezes vem até outros diagnósticos que são relacionados ao autismo, mas o diagnóstico de autismo mesmo não vem. E justamente por esse procedimento padrão de mascaramento que as mulheres autistas têm, é que é tão difícil você achar profissionais qualificados para diagnosticá-las, né? Então, tem que ser profissional que realmente entenda o que está fazendo, entenda que as mulheres autistas manifestam as coisas de forma diferente e que façam um processo aprofundado para realmente não deixar nenhuma ponta solta. O meu relatório final, ele tem 29 páginas. Eu gravei a minha devolutiva para escutar de outras vezes. Cada vez que eu escuto coisas novas e que eu não tinha entendido direito, eu estou escutando e já reli o relatório várias vezes, porque realmente é muito profundo. Eu fui entender de verdade o que me coloca como uma pessoa autista, por que aquele diagnóstico foi fechado. E foi uma coisa que realmente não deixa dúvidas. Mas são poucos profissionais qualificados na rede particular. No SUS, eu de fato não conheço. Então, eu estava até falando com o ministro Silvio, quando eu encontrei com ele a última vez, e eu comentei com ele do diagnóstico que ainda não era aberto publicamente, que a gente precisa trabalhar para que tenha isso no SUS, para que diagnóstico seja direito e não privilégio. Diagnóstico não pode ser privilégio, gente, isso é um absurdo. Você sentiu na hora, quando você viu o resultado do teu diagnóstico, o que você sentiu? Alívio, apreensão? Descreve aí para a gente, Andréia, por favor. Ô, Sinara, você me pegou. Você sabe que uma das características que apontou na minha avaliação é a alexitimia, que é uma característica que autistas têm, que justamente é uma dificuldade de identificar e de descrever as próprias emoções. Por isso que eu estou rindo da sua pergunta. Então, assim, na hora, eu fiquei meio embaralhada, assim, eu não sei te descrever direito o que eu estava sentindo. Eu até brinquei com a psicóloga quando ela falou, você está no espectro do autismo. Eu brinquei assim, na beiradinha, quase saindo. Aí ela falou, você sabe que não existe isso, né? Não é assim, não é uma coisa linear, ela é matricial. E aí ela foi me dando as razões, mas hoje em dia, eu olhando, principalmente na minha infância e na minha adolescência, é como se tivesse fechado uma historinha. Sim, é como se as peças que estavam faltando finalmente foram colocadas ali. Uhum. Então, para mim, agora tudo faz sentido. Tudo faz sentido. Aquilo que para mim o TDAH não explicava, agora tudo faz sentido. É uma sensação muito boa que eu recomendo. Até pessoas falam, para que ir atrás do diagnóstico com uma idade dessas? Sempre é tempo de você ir atrás de autoconhecimento, de auto-perdão,
né? Porque não é fácil. Mulheres, em geral, já estão muito sujeitas a violências. Mulheres autistas estão mais sujeitas ainda. Eu até mencionei ontem na tribuna da Lesp, que teve uma pesquisa no Reino Unido, que 9 em cada 10 mulheres autistas já sofreram violência sexual, porque têm dificuldade de leitura social, às vezes confiam demais nas pessoas, e isso tudo deixa essas mulheres mais vulneráveis a várias violências. Então, é um processo de autoconhecimento, de auto-perdão, né? Você está reentendendo, compreendendo o seu passado, aquelas situações que você passou, em que você foi humilhada, que você não entendia, que você achava que é porque você tinha um defeito, você era pior do que as outras pessoas, e aí você começa a entender de fato o que aconteceu. Sim. Você sabe o que eu fiquei pensando ao ler sua entrevista ontem? Quanta gente, né, Andréia, não foi parar no passado no manicômio que tinha manifestações do transtorno do espectro autista e não eram diagnosticadas, né? É muito triste você pensar nisso. Eu até me arrepio, sabe, de falar nesse assunto. Eu li aquele livro do Holocausto Brasileiro, da Daniela Arbex, e eu sempre penso em... Só de falar nisso já me arrepiou de novo, de quantas mulheres autistas, com bipolaridade, com TDAH, quantas mulheres foram enfiadas nesses lugares, sabe? Porque não existia compreensão sobre essas condições naquela época. E assim, na minha infância mesmo, uma pergunta que me fazem muito frequentemente é assim: se quando você era criança ou adolescente, você tivesse tido esse diagnóstico, você acha que sua vida teria sido mais fácil porque você entenderia? Eu falo assim, provavelmente não. Porque naquela época que eu era criança e adolescente, o estigma sobre isso era tão grande que eu não acho que facilitaria a minha vida saber que eu era autista naquela época. Provavelmente ia ser uma coisa que ia pesar mais ainda em cima, porque o capacitismo e a psicofobia naquela época eram piores ainda, né? Então, eu não acho que saber disso naquela época seria bom ou facilitaria a minha vida, até porque naquela época as pessoas nem sabiam como dar apoio para uma pessoa autista na sala de aula, como dar apoio para uma pessoa com TDAH na sala de aula, né? Hoje em dia que a gente tem mais estudo sobre isso, tem mais entendimento sobre isso. Mas ainda falta muito, né, para avançar, né? Ou melhor, como que se avalia? Hoje está bem melhor, mas a gente ainda precisa avançar muito, né, para a inclusão e aceitação, né, do autismo. Sim. Eu acho que a diferença é que naquela época a gente não tinha o entendimento, né? Tanto que as pessoas falam muito equivocadamente que a gente está tendo uma epidemia de autismo. Agora tudo é autismo, todo mundo é autista. Não, gente, é porque naquela época tinha autista do mesmo jeito, eles só não tinham diagnóstico. Hoje em dia a gente tem critérios diagnósticos que permitem que eu faça essa avaliação que eu fiz durante 6 meses e descubra que eu sou autista. Naquela época as pessoas morriam sem saber, né? Essa é a diferença. Agora, hoje em dia a gente tem o conhecimento, a gente tem formações muito boas. Eu tive na UFSCar há pouco tempo, eles têm um curso de educação especial maravilhoso na UFSCar, que é referência no país inteiro. O problema é falta de vontade política. A gente tem uma lei maravilhosa que coloca direitos das pessoas com deficiência, inclusive na escola. Inclusive, um PL meu ontem passou que amplia esses direitos aqui no estado de São Paulo. O problema é falta de vontade política dos gestores do executivo, principalmente, de colocarem isso em prática. De colocarem, de darem para essas crianças e adolescentes na escola as adaptações que eles precisam, os apoios que eles precisam, para que eles possam se desenvolver e aprender assim como os outros alunos, né? Sim. E o que é que você está achando? Deixa eu mudar um pouquinho de assunto, Dri, eu estou muito curiosa para saber da Andréia o que ela está achando de ser deputada estadual, né? Saiu do movimento social para se tornar política. Como é que está sendo isso, Andréia? Sinara, é um choque muito grande de expectativas. Porque a gente entra meio que querendo mudar o mundo e logo a gente leva uns balde de água fria, né? Que a gente entende como é que o sistema lá funciona, e, enfim. Na Lesp as coisas são muito devagar. O processo para você conseguir aprovar um projeto de lei é muito devagar. O presidente atual da casa está tentando mudar isso e, enfim, tanto que ontem a gente votou assim de baseada, um monte de projeto de lei de deputado de uma vez, e eu espero que isso se repita muitas vezes ao longo do ano. Mas a gente leva um balde de água fria, porque a gente chega cheio, assim, com fogo nos olhos, querendo fazer muita coisa, e a gente descobre que o braço da gente é mais curto do que a gente imaginava, né? Que às vezes, por exemplo, eu sou
de um partido de centro-esquerda, mas o governador é de um partido de direita e ligado ao ex-presidente de extrema-direita. Então, assim, o que dificulta bastante... Voltou? Voltou. Eu não tenho a parceria total do executivo, o que já dificulta bastante para que eu consiga executar tudo aquilo que eu gostaria de executar. E interpretação equivocada das pessoas também, né? Às vezes a gente tem problemas imediatos que a gente precisa resolver e a gente age para resolver, e sempre tem uma minoria que interpreta da pior forma possível as coisas que a gente está querendo fazer e faz barulho. Então, assim, é muito difícil você lidar com as expectativas das pessoas, com o que você consegue de fato fazer. E com esse fogo amigo, eu acho muito difícil. Eu ainda estou aprendendo, inclusive como uma mulher neurodivergente, a lidar com essa coisa de fogo amigo. Eu acho muito difícil, sabe? E, Andréia, você acabou entrando nessa área da política, sua militância, né, por conta do seu filho ter o diagnóstico, né, e agora você descobre, isso também fechou um ciclo aí, porque tem uma questão da hereditariedade, né, do autismo. Eu queria que você falasse sobre isso. Sim, eu sempre, quando ele era pequeno, principalmente, eu via ele fazendo algumas coisas, principalmente mais ligadas ao sensorial, e eu sabia imediatamente na minha cabeça por que ele estava fazendo aquilo. Porque eu, quando era criança, também fazia. Inclusive, eu não posso culpar o Theo por fugir para o mar toda hora quando ele era criança, porque eu era uma criança que fugia para o mar, e minha mãe fala muito isso. Então, assim, faz muito sentido, e eu conversei com ele, né? O Theo não fala. Ele não fala nada, mas ele entende tudo que a gente fala. Então, eu conversei com ele, falei, filho, olha, a mamãe descobriu que a mamãe é autista igual você, e você é autista porque você saiu da barriga da mamãe. Então, olha só, nós dois somos autistas. E ele ficou com um sorrisinho, assim, porque ele entende, e eu achei bom, porque ele viu que ele não tá sozinho em casa, sabe? Eu achei bom falar isso para ele. De vez em quando eu falo com ele, mamãe é autista igual o Theo. Theo tem essa dificuldade, mamãe tem um pouco menos, mas mamãe também tem as dificuldades dela. Eu achei importante para ele se sentir menos sozinho dentro da própria família dele, né? Mas sim, é uma condição extremamente genética, e eu acho que se saísse investigando pai e mãe de autista por aí, ia descobrir que pelo menos um dos dois, via de regra, tá no espectro, sabe? Se fizesse uma investigação decente mesmo. É verdade. Eu conheço algumas pessoas que têm filhos no espectro, que elas são amigas e tal, e que a gente achava assim meio esquisitinhas, né? Que eu acho que a Andréia deve ter ouvido algumas vezes, né? Andréia, você é meio esquisitinha, né? Eu acho que meio as pessoas... sem noção. Sem noção é o que norteou a minha vida. A vida inteira foi a sem noção. Tem vários comentários aqui. A Lúcia, a Andréia, eu também percebo coisas hoje que passaram despercebidas no passado. A Daphne pergunta, tem como fazer um corte dessa entrevista? Sim, a gente vai fazer o corte da entrevista da Andréia. Tinha pergunta, o que muda saber aos 47? Você já respondeu, né? É de fato libertador. Aí a Maria Lúcia, autista é hereditário? Eu também, lendo a entrevista da Andréia, eu também não sabia, e que tinha essa questão, né, da hereditariedade. A Maria Angélica diz, tive alunos que desconfiei que podia ser autista e eu ajudei, fui junto com ele e a mãe ao psicólogo. Olha aí que legal, a Maria Angélica. E o que as professoras têm um olhar maravilhoso para isso, inclusive o meu filho só foi diagnosticado aos 2 anos porque as professoras notaram, porque eu não notava nada. Foram elas que viram, fizeram um relatório e pediram para a gente levar no neuropediatra. Interessante. E assim, como que as pessoas devem agir se desconfiarem de sintomas, né? Porque hoje a informação ela está muito mais aí espalhada, divulgada na internet. Então, muita gente pode se perguntar, será que eu sou? O que fazer, Andréia? Olha, vamos lá de novo, né? Infelizmente, o acesso ao diagnóstico, principalmente em adultos, de grau 1 de suporte, é uma coisa extremamente elitizada no nosso país, o que é triste, né? Então, assim, tenho provocado muitos médicos que eu sei que são especializados para aumentarem os seus atendimentos sociais, né? A gente precisa disso enquanto a gente não tem
ainda um SUS preparado para atender essas pessoas, mas, por outro lado, a gente precisa ter o SUS também, e eu tenho conversado com a secretária nacional da pessoa com deficiência para que a gente tenha esse tipo de treinamento no SUS, para que os médicos do SUS saibam identificar também autismo grau 1 em adultos, e não vire para um adulto desse e falar, mas você fala, você não é autista, você tem um emprego, você não é autista, que a gente morre se ouvir uma coisa dessas, né? Mas as pessoas, o que eu recomendo? Procure grupos de autistas nas redes sociais, que eles vão saber indicar profissionais que são de fato especializados e que não vão fazer você passar raiva, porque normalmente essas pessoas só passam raiva quando chega no médico e escuta coisa desse tipo, você casou, autista não consegue manter relacionamento, então você não pode ser autista. É daí para pior, né? E não sei se a Sinara tem uma pergunta, eu queria perguntar... Não, eu queria ter uns comentários aqui das pessoas. O Paulo Leal fala, também tive diagnóstico tardio do autismo com 30 anos, hoje tenho 36, minha vida melhorou muito. E a Rosângela Zanelato fala, sou professora e sinto falta de formação específica para trabalhar com autismo. Isso faz falta, né? Você falou da sensibilidade dos professores para dar esse diagnóstico, para ajudar nesse diagnóstico, né, André? Mas falta formação específica, realmente. Então, né? Sinara, tem duas correntes da educação, né, que divergem. Assim, eu já ouvi muita gente falar que professor não precisa entender de autismo, professor precisa entender de educação. Eu discordo levemente. Tá? Porque, assim, um professor, ele precisa entender minimamente de autismo, porque, primeiro, a incidência é muito alta, né? A gente está falando a última medição nos Estados Unidos deu 1 em cada 36 crianças. Se a gente fala que síndrome de Down é 1 em cada 700, então você tem noção da incidência absurda que é autismo. E ele tem que entender minimamente sobre o autismo para ele entender como ele pode ajudar aquela criança. Por quê? Porque um autista, ele aprende de uma forma diferente. Normalmente, ele é mais visual do que o que ele escuta, então ele precisa de mais pistas visuais para que ele possa aprender melhor, então esse professor vai saber adaptar o material de uma forma melhor para ele. Ele vai saber o que sensorialmente afeta a percepção daquele autista e pode gerar uma crise sensorial. Então, quando aquele autista se joga no chão, aquele professor vai saber provavelmente o que provocou aquela crise naquele autista e vai saber ajudar aquele autista. Então, ele tem que minimamente conhecer. Então, eu acho que sim, a gente precisa de umas formações que toquem assim no básico, na comunicação alternativa, no ensino estruturado, para que os professores se sintam mais seguros, né, para poder auxiliar essas crianças e adolescentes. E, Andréia, teve uma polêmica agora nos últimos dias, a Sinara até estava falando sobre isso, da ozonioterapia, e você fez uma postagem nas redes críticas, né, à aprovação desse tipo de tratamento, e chamou a atenção que para os autistas tratamentos desse tipo são muito perigosos, porque eles seriam mais submetidos a isso. Queria que você explicasse por quê. Eu sou totalmente traumatizada com a questão da ozonioterapia, porque vocês lembram, na época que eu briguei com o negócio do MMS, que é o alvejante diluído, que era vendido como cura para autismo, e eles enfiavam aquele negócio no reto das crianças autistas? Meu Deus! A mesma turma que vendia isso divulgava a ozonioterapia para autista também pelo reto, porque eles falavam que tanto o MMS quanto a ozonioterapia faziam parte de um grupo que eles chamam de terapias oxidativas. Então, existe um grupo enorme de médicos e outros profissionais de outras formações no Brasil ganhando rios de dinheiro com ozonioterapia para autismo. E são geralmente as mesmas pessoas que também acabam prescrevendo MMS e coisas similares. Então, é um mercado muito lucrativo para essas pessoas e elas fazem isso independente se a Anvisa aprova, se a Anvisa não aprova. Então, assim, quando eu vi o presidente sancionar aquilo, a minha preocupação foi, essas pessoas vão se sentir endossadas, elas vão se sentir empoderadas, porque agora tem uma lei, pelo menos, que fala aqui. E aí eu já comecei a imaginar a pressão que a Anvisa está sofrendo para autorizar máquinas para outros usos. Não que eles precisem disso oficialmente, porque eles já fazem, mas assim, agora vai ficar um pouquinho mais fácil para eles, né? Eu imagino que a pressão que a Anvisa está sofrendo nesse momento não está sendo fácil, não. Caramba, hein? Que absurdo. O pessoal está aqui falando que não está autorizado para tratamento de autistas. Gente, mas eles fazem assim mesmo. A minha pergunta, Sinara, é por que sancionou, então? Para que sancionar? Exato, né? Porque já estava autorizado, né, André? O que a Andréia está explicando aqui, gente, é que esse tipo de decisão
pode facilitar o uso ilegal da ozonoterapia. Ela não está dizendo... As pessoas agora podem até judicializar. Ah, mas tem uma lei. Enfim, começa a criar brechas. Eu fiquei chateada por causa disso, porque é um governo que a gente sabe que é mais ligado na questão da evidência científica, que trouxe a ciência de volta. Então, não é condizente com o que a gente conhece do governo. Por isso eu fiquei chateada, né? Entendi. Não, e é um absurdo, né? Esse tipo de tratamento, como se fosse curar, né? Uma pessoa do espectro. E é traumatizante, gente. Olha, eu na época que eu estava pesquisando esse MMS, eu me infiltrei em grupos de pais e eu via o que eles contavam, que os filhos estavam sofrendo de efeito colateral com a ozonioterapia e o MMS. E eu não desejo para ninguém as fotos que eu vi de fralda de bebê de 2 anos cheia de sangue. Eu não desejo para ninguém. Podia até perfurar o intestino, Sim. causar a morte dessas crianças. E isso é tortura, sinceramente, é um parece nazismo. Sim, até fizeram uma analogia ontem no meu Twitter, assim, mas aí você é igual ao canabidiol, você vai falar que porque autorizou para um uso, está autorizando para fumar maconha? Eu falei, não é, porque o canabidiol tem comprovação científica, para vários usos, inclusive. A ozonioterapia não tem comprovação científica para nada. Né? É um troço que tinha que ser banido. Mas, enfim, é um baita mercado. Eu moro em Vinhedo, tem uma clínica enorme, com uma placa enorme, ozonioterapia, em Vinhedo. Eles não estão nem aí. Que a Anvisa não autorizou o aparelho. Não tá a clínica lá, com a placa gigantesca. E o comentário da Solange: ozonioterapia para autismo é como cloroquina para Covid. Não funciona, gente. Não serve, né? Mais uma coisa que as pessoas ficam nos relatos pessoais. Meu filho começou a falar depois que eu fiz. Mas curou. Relato pessoal não é evidência científica, gente. Não serve. Não é assim que funciona, né? Andréia, muito obrigada, viu, por participar aqui conosco. Bom trabalho aí na Lesp. E já vou falar até a próxima. A gente se vê aí por aqui. Obrigada, gente. Prazer te rever, Andréia. Beijão. Beijo, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.